Boa noite, Nicola. Segundo a Rádio Tupi, o Fundo Árabe finaliza a compra do Vasco até outubro. Fala sobre o Jean e o zagueiro que está por vir. Abraços. Bom, vamos lá. São várias coisas distintas, né? O Vasco avançou na contratação de um atacante chileno, Jean Menezes, 31 anos de idade. Ele surge no Concepción do Chile e é negociado primeiro com o León do México. Faz sucesso no León, depois se muda para o Toluca. Operação de $1,5 milhão, o negócio está bem avançado. Hoje o empresário dele esteve lá no Vasco, acertando os últimos detalhes. Jogador de 31 anos de idade, de bom drible, finalização, assistência. Temporada passada de 39 jogos, 6 gols e 9 assistências. Acho útil. Acho que pode ser bacana, tá? Era uma das carências do elenco do Vasco, um zagueiro e também um atacante de lado. Sobre zagueiro, a negociação com o Lemos não vai acontecer. Uma pessoa do Atlético com quem conversei contou que o Lemos entendeu que a proposta do Vasco não era boa e o negócio está desfeito. O Vasco não vai ficar mais perdendo tempo. O nome que surgiu nas últimas horas é do Marlon, zagueiro que estava no Fluminense, 28 anos de idade. Ele tinha um vínculo preso ao Shakhtar, estava emprestado no Flu. Só que a verdade é que ele foi à FIFA para pedir a liberação dele no Shakhtar. Então ele meio que ficou livre, né? E se acertou com o Al Ain, dos Emirados Árabes. Foi para lá, foi reprovado nos exames e agora não sabe ao certo o que fazer. Foi conversar com o Botafogo, foi conversar com o Vasco e também com o Internacional. Pode ser uma alternativa barata, jogador de 28 anos, que não foi bem no Fluminense, mas que deixou boa impressão em outros momentos, tá? Poderia ser uma alternativa interessante. Sobre a SAF do Vasco, cara, eu torço muito para que seja verdade. Ser comprado pelo Mohammed bin Salman, ou ter a SAF do seu time vendida, adquirida pelo Mohammed bin Salman, é ganhar na loteria. Não que o Mohammed bin Salman seja um cara de bons preceitos, muito pelo contrário, está metido em um monte de confusão, tem jornalista turco que sumiu, enfim, mas é um cara de muito, mas muito dinheiro, que namora a possibilidade de ter um clube no futebol brasileiro já há algum tempo. Eu te diria que a chance de o Vasco, se comprado pelo Mohammed bin Salman, se transformar em um dos clubes mais potentes das Américas é enorme, tá? Eu diria para vocês que se eu pudesse escolher, eu queria que a Portuguesa fosse comprada ou pelo Grupo City ou pelo Mohammed bin Salman. O Grupo City já comprou Bahia e agora o Vasco tem a perspectiva de ser comprado pelo Mohammed bin Salman. Faz parte. A vida é assim, né? Vamos ler aqui um superchat da Lourdes. Vinda da SAF para Fundo Árabe. Podemos acreditar? Bom, Lourdes, boa noite. Acho que tem muita coisa sendo dita, especulada, né? Os jornalistas, né, que tem deixa eu abaixar um pouco esse som aqui. Os jornalistas que têm canal de YouTube, eles saem atirando para tudo quanto é lado. A responsabilidade da atual diretoria, né, na figura do presidente, o Pedrinho, tem que ter muito cuidado, porque tem aventureiros no mundo inteiro, né, gente séria e gente que não é séria. Então eles saem atirando para tudo quanto é lado, para que, de alguma maneira, um desses seja aquele que deu a notícia mais verdadeira. Eu, sinceramente, não posso afirmar que tem conversa com o Fundo Árabe. Mas é claro que pelo tamanho do Vasco e pelo valor da venda, que para eles aqui é pequena, aqui porque eu estou na Europa, né? O valor de fato é pequeno. 50 milhões de euros compraria, para você ter uma ideia, o valor que é pedido pela 777 pelos 31%. E a partir daí seria investimento no clube para contratações, CT e todas essas outras coisas que fariam o Vasco ficar ainda mais gigantesco. Mas, cara, toda hora aparece uma história, e nem sempre elas são
verdadeiras. Tá bom, Lourdes? Um beijo. Walter Júnior, abraço, ídolo. Manda outro abraço para o Pedrinho. Valeu, Walter Júnior, obrigado pelo carinho. Farei isso assim que encontrá-lo. Pedrinho é um cara fantástico. Quem o conhece sabe do tamanho da sua generosidade, do seu coração. E sem dúvida nenhuma vai ficar muito feliz com o abraço que você mandou. Vamos tentar aqui abrir uma outra janela que tem as mensagens. Deixa eu ler aqui, aleatoriamente. Aline Cristina, acho triste, porque o Léo Pelé é muito Vasco. Não queria que ele saísse. O técnico tem que poupar ele. Bom, Aline, eu também sou Vasco. O Giovanni também é Vasco. O Bismarck também é Vasco. Tem uma galera que é Vasco. Mas não dá mais pra gente jogar. Não estou dizendo que aqui que eu quero encerrar a carreira do Léo Pelé, mas a torcida já não está mais aguentando. Eu acho que o atleta tem que ser bom. E teve um jogo, qual foi o jogo? Que ele errou no jogo seguinte, em São Januário, ele jogou ao lado do Michael, acho que foi o jogo... Foi o jogo que o Vasco ganhou. Não, foi o jogo que o Vasco ganhou do Fluminense, por 2-0. Aí numa conversa interna, todo mundo questionando, o que houve, por quê? Por que o Léo Pelé jogou tão bem? Foi esse jogo, sim. Eu falei, cara, porque ele jogou sério. Se ele jogar sério, ele vai ser bom. Não estou dizendo que ele joga de brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, daqui a pouco alguém vai chegar lá e dizer para ele que eu estou afirmando que ele joga de brincadeira. Mas o sério, quando eu digo, é não correr risco. A bola está saindo, dá-lhe um bicão para fora, como aconteceu no jogo contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Ele protegeu. O atleta do Bragantino roubou a bola dele e fez o gol. Então, é isso que eu acho que tem que ser evitado, né? Jogar com esta seriedade. Esse aqui eu já li, do Walter Júnior. Vamos aqui mais um. Dijongo 64. Paiva, eu sou Vasco pra caramba. Pode me chamar. É isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu acho que o elenco tem as suas dificuldades. Ele foi muito mal montado. E os atletas que nós temos são esses aí. Mesmo que o Pedrinho consiga contratar pontualmente alguém para jogar ao lado do João Vitor, e também já criticamos aqui em algumas vezes, e hoje é o melhor zagueiro do Vasco, tem que ser um zagueiro que caiba no orçamento, que queira vir para o Vasco. Não é tão simples. 70 milhões de reais de aporte da 777. Mas na justiça o Pedrinho bloqueou, proibiu que a 777 fizesse esse aporte, e aí você não tem 270 milhões. E busca um novo parceiro que até agora não chegou. Esse é o caminho, não tem como fugir, né? Quando, diante de todo esse imbróglio, daquelas entrevistas coletivas e tomadas de posição, o Pedrinho deixou muito claro que ele faz uma intervenção agora para o futebol, diz que até o fim do ano as coisas estão mais ou menos controladas, né? O Vasco tem ali um dinheiro, um orçamento que dá para ser administrado tal, e claro que ele falou, olha, eu não tenho pretensão nenhuma de ter o futebol. Não tem pretensão, porque o Vasco não consegue ter receitas, né, e ser gerido sem que hoje realmente tenha esse investidor. E você tem um problema da dívida que é muito grande, né? A partir do momento que você segura a 777 para não investir, ela também não paga a dívida. A dívida volta a ser do Vasco. Não tem dinheiro, não tem como administrar sem esse investidor, né? Até então, o grande sucesso do Botafogo, a gente vai passar e vai vendo, né, ano a ano, como as coisas vão ser tomadas e tal, as posições, as medidas, mas até então o grande sucesso é
apesar de polêmicas nas falas, entrevistas e algumas posturas, é de um trabalho que parece ser muito bem feito de bastidor. O Botafogo está se profissionalizando em várias áreas internamente, está investindo, o Textor está formando um time forte, está buscando na justiça, né, alguns pagamentos e tal. Quem diga que nessa questão ainda tem muita coisa para ser feita, né, ainda é um Botafogo longe do ideal. E o Vasco vai ter que caminhar nesse mesmo sentido. E sem esse investidor, sem alguém que venha ser dono da SAF, dentro dos coloque dinheiro no português claro, não vai sobreviver. A do Botafogo ela é 90-10. A do Vasco já tinha um percentual menor. Mas sem alguém que tenha esse controle, não vai sobreviver. Não tem como. O clube chegou no momento que vai precisar. E aí vai precisar que essa decisão de um futuro, né, novo investidor, dono do futebol, né, seja lá como for, quem cada um queira destacar, tenha competência. A política seja deixada de lado, mas que tenha competência de ser uma empresa séria, né, para investir e investir com qualidade, investir que faça crescimento. A 777 tem lá suas várias polêmicas e até então não é adequada para a gestão de futebol do Vasco, né? E a direção sabe que eles estão ali, que depois eles vão ter um papel de fiscalização e que isso agora é momentâneo. O Pedrinho não tem dinheiro para gerir o Vasco a partir do ano que vem, como ele próprio falou, até o fim do ano está organizado, depois tem que ter alguém. Estamos repetindo o que disse o presidente atual do Vasco da Gama, o Pedrinho. Então é isso, galera, vamos aqui, chegando aqui, o canal Vasco 98, se você que é a primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vamos a algumas notícias. O Vasco que acertou com o Jean Menezes, né? Reforço que chega aí para ajudar o Vasco. Jean Menezes que é bastante comparado com Soteldo, né? Por ter quase a mesma altura, dribles curto. Um jogador que dá muitas assistências. Verdade que nessa temporada ele ainda não tem gol, mas verdade também é que ele só tem 4 jogos, né? Um jogador bastante interessante, segundo alguns scouts, né? Que fizeram análise desse jogador. O Vasco pagou 1,5 milhões de dólares, né? Equivalente a 8 milhões pelo jogador. Outra informação também que saiu é que o Porto estaria interessado no Ryan, né? Ryan começa a despertar interesse de clubes europeus, né? O Ryan está na mira aí do Porto, de Portugal, né? Notícia também que bombou hoje foi o príncipe lá, né? Bin Salman, que está interessado aí, Bin Salman, né? Que está interessado aí na SAF do Vasco, uma notícia que foi trazida pelo Fábio Azevedo. O trilionário, né, que é dono do Newcastle e da Unitendo, tá interessado aí na SAF do Vasco. É uma notícia que já vem correndo já há bastante dias. E você aceitaria vender o Vasco para FIP, né, para PIB? É uma baita empresa árabe, né, vamos falar assim. Sobre o zagueiro Lemos, né? O zagueiro Lemos que está bem distante do Vasco, né? As últimas informações dão conta que o jogador só sai do Atlético se acertar, que está devendo com o Atlético. Já o Atlético disse que não está devendo nada pro jogador. Aí tá aí essa enrolação entre ele e o clube, e o Vasco está ficando cada vez mais distante do jogador. Então o Vasco já mira o mercado. Hoje também foi oferecido o zagueiro Aguilar, também que jogou no Santos. Outro jogador também que o Vasco mantém interesse é no Salcedo, né? Ex-América, bom zagueiro também. Eu sei que a janela está perto de fechar e o Vasco vai mirar mais contratações. E a gente vai aguardar, né? Os próximos passos. O Vasco precisa de reforço, né? Ficou evidente no último jogo. E agora vamos aguardar as semanas e as novidades. Então é isso, galera. Agradecendo aí, se inscrever no canal. Deixa seu like aí que é importante. Comenta aí sobre as novidades. Compartilhe aí com os amigos. Ative o sininho de notificações aí para receber os próximos vídeos. E até mais.